Gente, eu falei para vocês que eu queria começar falando de um ensinamento do Buda. Qual é esse ensinamento? Bem, o ensinamento é o seguinte. Vocês estão vendo uma flecha aqui, correto? Dê uma olhada. Existe um ensinamento do Buda, maravilhoso, que fala o seguinte. A primeira flecha, no mundo em que nós vivemos, ela é inevitável. Ela vai ser lançada contra você. Você não tem como desviar dela. Mas a segunda flecha, ela é evitável. Você lança sobre a primeira e cria um problema que não precisava existir. Vamos entender isso melhor. A teoria das duas flechas do Buda nada mais é do que, gente, a tentativa, né, desse grande mestre espiritual de poder nos mostrar que existem determinadas circunstâncias na vida que a gente não pode mudar. E todos nós vamos passar por elas. É a primeira flecha, entendeu? Então, quais são essas circunstâncias? Tem várias. Envelhecer, adoecer, morrer, desencarnar de novo. Pessoas entraram na nossa vida e sairão dela. Concorda? Você vai ter dias que as coisas vão sair do jeito que você quer, tem dias que elas não saem do jeito que a gente quer. Isso é natural. Concorda? Então, a primeira flecha, ela representa, na fala do Buda, o sofrimento ou a dor. Sabe, os incômodos, que a princípio são inevitáveis. Não tem jeito. Você vai passar por eles aqui na Terra, né? Agora, a partir deste incômodo inicial, todos os outros que vêm nele, que seria a segunda flecha, a terceira, a quarta, a quinta, somos nós que criamos. Presta atenção. Acompanha comigo, vocês vão. Já já eu vou fazer o link com prosperidade, questão financeira, casamento, saúde, tudo que você quiser. Me acompanha na linha de raciocínio. Uma pessoa te xinga, tá? A primeira flecha, pum, chegou em você. Você ficou chateado, inicialmente. Pô, fulano falou isso de mim. Isso é um fato. A pessoa te xinga. Mas a partir deste momento, você xinga a pessoa, fala para todo mundo, começa a pensar em coisas ruins. Pronto, você está jogando a segunda flecha, você está jogando a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aí você vai lá e briga com aquela pessoa. Jogou a sétima. Depois de brigar com a pessoa, você vai e briga com ela de novo na semana que vem. E depois na semana que vem, eita, virou um arco cheio de flechas. Então, de um acontecimento isolado, que foi ruim, com certeza, nós tivemos inúmeros outros acontecimentos que não precisariam acontecer. Por exemplo, eu recebo uma flecha. A pessoa me xingou. Mas aí, se eu estou centrado em mim mesmo, no meu equilíbrio, eu olho para essa flecha e falo, poxa, que chato, né? Essa pessoa não precisava ter falado isso. Vou rezar por ela. Vou mandar luz para ela. Ela deve estar muito mal para fazer o que fez. Ou, se for o caso, vou me posicionar, mas sem desrespeitá-la, porque cada um dá aquilo que tem. Se infelizmente ela só tem isso para dar para mim, eu tenho algo a mais para dar para ela, que é respeito. E aí eu vou lá e ao invés de colocar a segunda flecha, eu não coloco flecha nenhuma. Eu diminuo o impacto da primeira. Pum. Entendeu? Ela estava aqui, eu tiro ela daqui. Porque eu fiz uma escolha diferente. Vocês estão entendendo? Isso vale para qualquer situação. Vamos lá. Você está endividado. De repente, você foi mandado embora do emprego, do trabalho. É a primeira flecha. É o problema. Mas aí você, por causa disso, tem uma festa no final de semana, você vai lá e se endivida para comprar uma roupa que não precisa para ir na festa, para mostrar para o vizinho, para a vizinha, aquela coisa toda. Você já está mal empregado. Agora você tem que pagar uma dívida de uma roupa que você vai vestir uma vez. Cara, você jogou de segunda flecha, terceira, quarta, quinta. Entendeu? Você tem problemas econômicos, é a primeira flecha, ela pega tudo quanto as pessoas, né? Empresário, funcionário, países inteiros. Você vê a guerra é uma flecha terrível na história da humanidade, né? A gente está vivendo os impactos da guerra, a Europa está vivendo os impactos da guerra. Né? Inflação altíssima, mais alto que aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a Europa toda, o preço do gás, preço do petróleo lá em cima, uma loucura, eles estão passando pelo inverno, começar o inverno agora, né? Então, assim, está uma situação muito complicada. Primeira flecha. Mas e aí, como é que você vai lidar com essa flecha? Com os problemas econômicos? Você vai aumentá-los ou você vai buscar alternativas para superá-los?
Então é disso que eu estou falando hoje, gente. Por que a gente sofre na vida, então? A gente não sofre na vida pelos problemas que nos acontecem. A gente sofre na vida pelas escolhas erradas que a gente faz com os problemas que nos acontecem. Então vamos voltar aqui na ideia central da prosperidade. Como é que você constrói prosperidade num mundo tão turbulento como esse nosso? Aprendendo a não sofrer além do necessário. Aprendendo a não lançar a segunda flecha em cima das primeiras, que virão, são inevitáveis. Prosperar, gente, é muito mais do que você ter resultados fantásticos. É um estado de espírito. Vocês conseguem entender isso? A ideia central de você construir uma vida rica e abundante é você se conectar com o que há de mais sagrado na vida. No curso da vida quântica, um dos pontos que mais me motivou foi a relação direta com os nossos corpos espirituais. Né? Os alunos sabem como é que isso funciona. Nós temos vários corpos espirituais e nós temos energias plasmadas em cada um desses corpos. Então, muitos de nós traz de existências anteriores registros, entendeu? Kármicos, energéticos, crenças pesadas de falhas, frustrações, negações, que a gente não conseguiu se libertar. Então, embora nós estejamos num novo corpo, numa nova existência, nós temos esse registro que ele é presente. E se você não souber limpar esses corpos, o que acontece? A gente tende a repetir a mesma história. O que isso quer dizer? A maioria de nós está repetindo as mesmas histórias do passado. E não é só deste passado dessa vida. Me permitam expandir o horizonte aqui das reflexões, mas de outras existências. Você está entendendo? É muito importante você entender que a prosperidade verdadeira ela é fruto de um nível de consciência que a gente tem de quem a gente é, do corpo que nós temos e de aprender a usar as circunstâncias a seu favor. Não podemos nos colocar na posição de vítimas acreditando que isso vai nos favorecer. Pelo contrário. Pra você ter ideia, gente, a neurociência ela estuda, né, exatamente essa correlação direta, né, do nosso sistema neurológico e a nossa vida como um todo. Não sei se vocês conhecem a teoria do cérebro trino. Né? O nosso cérebro, as teorias mais modernas mostram que ele é trino. O que é o cérebro trino? Nós temos uma parte aqui que é considerada, né, a parte reptiliana, que é a mais antiga em termos de evolução. Nós temos o sistema límbico, que é o sistema voltado, né, para a parte emocional. A parte reptiliana é a parte da sobrevivência, essa parte daqui de trás. A gente respira automaticamente, a gente faz coisas automaticamente, faz a digestão automaticamente, é tudo automático. Né? Você não fica parar para pensar, preciso respirar, preciso comer, preciso fazer digestão. Isso é instintivo, é instantâneo. Então é a parte mais instintiva, reptiliana. O sistema límbico, ele é uma conquista evolutiva do ser aqui na Terra. É a sede das emoções, da memória, das sensações. Então você tem esse sistema límbico, né, amígdala cerebral, você tem inúmeras outras partes responsáveis pelas emoções, né, pela codificação das emoções, ainda que a gente age de maneira instintiva. E aí nós temos o neocórtex, que é a parte considerada mais nova do nosso cérebro, que é essa parte mais externa, onde você tem o córtex pré-frontal, que fica aqui na frente, né? Você tem o córtex parietal, que fica mais atrás, e você tem várias outras substâncias. Bem, qual que é a função do neocórtex? A função do neocórtex é a gente raciocinar, pensar, fazer escolhas lúcidas, que o hipocampo não faz. Ele é instintivo emocionalmente. Ele gera emoções, mas ele não age conscientemente nas emoções. Presta atenção nisso. Então, o que acontece? Nós temos emoções de medo, angústia, receio, insegurança, porque isso faz parte da nossa evolução. O nosso corpo foi programado, do ponto de vista biológico, para se adaptar aos perigos de viver na Terra. Gente, nós temos registros de história do homem conhecido na Terra há mais de 10 mil anos. Quando você pega lá atrás, dos primeiros homens das cavernas, né? Até o Australopithecus, o Homo erectus, nós temos mais de 10 mil anos de evolução. O que isso quer dizer? Os nossos ancestrais, eles tiveram biologicamente a programação de viver tensos o tempo todo. Isso é neurologia, isso é neurociência pura. Então, o que isso quer dizer? O nosso cérebro, o nosso corpo, ele é programado para ficar o tempo todo tenso. Vê se não é assim. Você já levanta e a gente já pensa, o que eu vou fazer hoje durante o dia? A pessoa vai andar, muitas vezes você olha para um lado, olha para o outro para ver se está tudo bem. Dependendo de onde você sai na rua, você já fica desconfiado. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai acontecer alguma coisa? Aí você já começa a pensar o que vai fazer na hora do almoço, o que vai fazer na hora do jantar, né? Como é que vai ser? O que você vai
Como é que eu falo? O que é que você vai comer? O que é que você não vai comer? Então, gente, isso é instinto. Presta atenção. Então, nós não somos programados biologicamente para prosperar. Cara, você tem que entender isso. Se vocês não entenderem isso, vai ficar andando em círculos, não adianta. Vai rezar o que você quiser, não vai mudar nada. Porque Deus deu livre-arbítrio para a gente vencer essas tendências. É isso que o povo não entende. Então, não se sinta envergonhado porque você está desanimado para abrir seu negócio. Não se sinta envergonhado porque você começou um projeto e largou ele no meio. Não se sinta envergonhado porque você levanta de dia com estado de espírito e de tarde ele já mudou. Entendeu? Não se sinta envergonhado porque você tem oscilações na vida. Bem, do ponto de vista biológico, isso é altamente explicável.